Então vamos lá, né? Sexto ano. Vamos falar um pouquinho sobre o povo hebreu. O povo hebreu, ele é muito conhecido por conta da religião, certo? Mas antes da gente falar sobre a religião, a gente vai falar um pouquinho onde surgiu, né, o povo hebreu, onde eles se localizaram, conhecer um pouquinho da história deles. Então, a origem do povo hebreu, ela data de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, certo? E inicialmente os hebreus viviam na região da Mesopotâmia, certo? Na cidade de Ur. Então, ali naquele período em que os hebreus viviam na cidade de Ur, eles se dedicavam à criação de animais. Então, o povo hebreu, ele era considerado um povo nômade, porque eles sempre estavam se deslocando de uma região para outra região em busca de um solo melhor, onde tivesse água para poder alimentar, né, para poder criar esses animais. Então, por volta do ano de 2000 a.C., né, eles foram para a Palestina, que é o atual Israel, por orientação de um chefe, né, que seria o chefe da tribo, um patriarca, né, seria a pessoa mais importante daquela tribo, que é chamado de Abraão. Então, Abraão, ele recebe uma mensagem dizendo que eles tinham que ir em busca da terra prometida, porque aquela terra que eles viviam não era uma terra boa para se viver, então eles tinham que buscar uma outra terra. E essa terra eles chamavam de Canaã. Eles vão até a Canaã, certo? Anos depois, em decorrência de secas que atingem a Palestina, os hebreus acabam saindo da terra prometida, né, que eles achavam que era a terra onde eles iriam viver, iriam produzir, mas não foi bem assim. Então, eles saem da Palestina e vão para o Egito, né? O Egito fica na África. E passam algum tempo por lá, trabalhando livremente, mas um determinado faraó acaba escravizando o povo hebreu, tornando eles escravos. Com o passar do tempo, né, com o surgimento de José, os hebreus eles são libertados da escravidão por Moisés, no conhecido episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, né? Então, Moisés, que era de origem hebraica, mas foi criado na família do faraó, como se fosse parte daquela família do faraó, né? E aí tem a história, né, que Moisés, devido a família de Moisés, que era de origem hebraica, não ter condições de criá-lo e ter o perigo de morte, né, das crianças de origem hebraica, a mãe de Moisés coloca ele num cesto no rio e acaba que uma princesa, né, da família do faraó encontra Moisés, adota Moisés e cuida dele como filho, como se ele fosse membro da família do faraó. Do que os hebreus viviam, basicamente, né? Então, os hebreus, inicialmente, como eu disse, eles se dedicavam à pecuária, quando eles viviam ali na região da Mesopotâmia. E o povo hebreu era um povo nômade, já disse isso a vocês, mas quando eles vão para a Palestina, eles passam a se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Então, nesse momento, os hebreus se tornam sedentários, né? Eles têm residência fixa, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui algumas imagens, né, mostrando a criação de animais, né, bem ilustrativo aqui para vocês. A religião. Então, os hebreus, eles são muito conhecidos devido à religião. A religião que eles vão fundar
fundar é o judaísmo, certo? Essa religião dos hebreus é uma religião monoteísta, quer dizer que eles acreditam em um único Deus. E o nome do Deus dos hebreus é Javé. A religião dos hebreus, ela é baseada nos 10 mandamentos. Aí vocês vão lembrar da história de Moisés, que quando ele está lá fazendo a travessia do povo hebreu pelo deserto, né? Ele recebe uma iluminação divina que dita para ele os 10 mandamentos e Moisés escreve esses 10 mandamentos em uma pedra, certo? Então aqui eu coloco para vocês, né, escritos por Deus nas tábuas da lei e entregues a Moisés no Monte Sinai. Então aqui esse rolo que vocês estão vendo é os escritos sagrados do povo, né, que é o povo hebreu, que vai fundar a religião que é o judaísmo, né? E o nome desse escrito aqui, esse rolo, é a Torá. A sociedade hebraica, ela era organizada da seguinte maneira, né? A organização governamental do povo hebreu passou por 3 períodos. Então, inicialmente, quando os hebreus viviam ali pela região da Mesopotâmia, da Palestina, o tipo de governo eram os patriarcas, né? Eram os homens mais importantes das tribos. Aí você vai vir com Abraão, Isaac e Jacó. E aí vai ter um outro período já, que será o dos juízes, né? Que é com Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E aí vai ter o período dos reis hebreus, né? Saul, Davi e Salomão. Então, após a morte do rei Salomão, na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social, oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina ela foi dividida em 2 reinos, formadas por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e pelos babilônios, respectivamente. Data dessa altura o cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se. E aí é conhecida a diáspora judaica. Aí vem mostrando, né, o período de Êxodo, né, quando Êxodo é quando você está vivendo numa região e você vai para outra região. Esse episódio do Êxodo, ele se refere a um episódio bíblico, de acordo com o qual os judeus escravizados no Egito teriam conseguido fugir da terra estrangeira, retornando à sua terra de origem, Canaã, liderada por Moisés. Então, naquele período em que os hebreus saem do Egito, né, com a liderança de Moisés, esse período é chamado de Êxodo. Então, vamos ver aqui o nosso roteiro de estudo. Então, aqui no nosso roteiro de estudo, ele vai falar sobre isso que eu falei com vocês, certo? Aqui ele vai falar sobre a religião, né? A religião é o judaísmo, é uma religião monoteísta, porque acredita em um único Deus, é o Deus Javé. E aqui ele vai falar de alguns períodos, né, da história dos hebreus, né, que tem o período dos patriarcas, o período dos juízes e o período dos reis. Certo? Aqui eu coloco para vocês a orientação de 2 vídeos muito legais para vocês assistirem. Um vídeo sobre os fenícios e um vídeo sobre os hebreus, certo? E aqui nesse primeiro momento eu faço uma pergunta para vocês e vocês devem sim copiar e resolver no caderno. Você pratica alguma religião? Qual é a sua religião?
Você saberia explicar a origem da sua religião e as características da sua religião? Qual é a importância de respeitar todas as religiões e as pessoas que não têm religião? Então, faça aí a cópiazinha dessa pergunta e responda no seu caderno. O segundo passo da nossa história, da nossa aula de história, é a leitura, né, do livro. Tá aqui a leitura do livro para vocês. Coloquei aqui, ó, leiam a página 72 a 79, certo? Então, vai ser 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. É para ler todas as páginas, tá bom? Depois, você vai para as páginas 82, 84, 85, que são as páginas que tem atividade do livro, certo? Você vai copiar, tá aqui, ó, eu sempre coloco para vocês. Copiar de caneta e responder de lápis as questões 4, 5, 9 e 10. A questão 10, quando você for copiar, você só vai copiar a letra A e a letra B. Não precisa copiar o texto, só copia as perguntas, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje está aí para vocês. Aproveitem, estudem e, se tiverem dúvidas, podem me procurar. Bom dia para vocês!